Hoje, entrevistando o jornalista e escritor cearense Lira Neto. Prazer, Lira, em recebê-lo aqui. Estou contando também com a participação do jornalista Fernando Mata, da Band, é coordenador do Núcleo de Reportagem em Projetos Especiais da Band. Junto aqui conosco temos uma mini plateia de convidados muito especiais que vão nos ajudar a entrevistar o Lira Neto. São eles o Olavo Colares, professor de História, Paulo Linhares, doutor em Sociologia, Kelsen Bravos, escritor, e Inês Aparecida, jornalista. Obrigada pela presença de vocês. Gostaria de dizer que durante todo esse programa vão ser exibidas aqui como pano de fundo fotos da exposição que tem um nome de origem indígena que significa coco pequeno. As fotos são de Fernando Oliveira, Henrique Torres, José Wagner e Sérgio Carvalho. Para conferir outras fotos, basta acessar o site www.localfoto.com.br. Antes de iniciar essa entrevista com Lira, vamos rapidamente a um breve perfil de Lira Neto. Lira Neto tem 49 anos e nasceu em Fortaleza. É graduado em jornalismo pela Universidade Federal do Ceará, cursou filosofia e letras e tem diploma de técnico em topografia. Na imprensa local, trabalhou como revisor, repórter especial, editor de cultura e, por último, ombudsman do jornal O Povo. Também foi coordenador editorial das edições Demócrito Rocha e Contexto. A projeção nacional veio como biógrafo. Em 2007, foi agraciado com o Prêmio Jabuti de Literatura por O Inimigo do Rei, uma biografia de José de Alencar. Também é o autor de Padre Cícero, Poder, Fé e Guerra no Sertão, Maia, Só uma Multidão de Amores e Castelo, A Marcha para a Ditadura, entre outros. O mais recente projeto é Getúlio, dos anos de formação e conquista do poder, o primeiro de uma trilogia que vai do nascimento de Vargas à sua ascensão ao poder em 1930. Por trás das 629 páginas do livro, esconde-se o desafio de retratar aquele que é considerado a maior figura política do Brasil no século XX. Lira, eu começo te perguntando como é que você escolhe os seus biografados e por que Getúlio? Eu sempre gosto de biografados que me permitem explorar as contradições inerentes à própria trajetória pessoal e pública deles, né? Não é à toa que eu escolhi Padre Cícero, que eu escolhi agora Getúlio, a própria Maísa, a mulher que despertou tantos amores e tantos ódios. Então essas ambivalências, essas dubiedades do personagem é justamente o que me apaixona. No caso de Getúlio, porque talvez nenhum personagem na história brasileira carregue tanta controvérsia e carregue tanta ambivalência, justamente. E, por incrível que pareça, esse homem que mudou a história do Brasil para o bem e para o mal, né, de forma definitiva, até hoje não tinha uma grande biografia jornalística, moderna, né, que desse conta dessa trajetória. Então foi uma escolha baseada nesses dois critérios. Como você falou, Getúlio é uma figura muito polêmica, ele é controverso, né? Uhum. Você acha que o Brasil, sem Getúlio, teria sido diferente para o bem ou para o mal, melhor ou pior? Olha, eu até brinco sempre e digo que a história do Brasil, Isabela, pode ser dividida em AG e DG, né? Ou seja, antes de Getúlio e depois de Getúlio. Getúlio foi, inegavelmente, responsável por uma série de transformações políticas, sociais, econômicas, que mudou a face do Brasil para sempre. Ele promoveu a chamada modernização conservadora do Brasil, né? E, sem dúvida, não dá para entender a história do Brasil, inclusive hoje, sem a gente voltar os olhos para perceber o que foi, qual é o significado e qual é o legado que o getulismo, né, deixou para nós. Então, eu acho que o meu livro tem essa intenção de oferecer para o leitor contemporâneo, para o público contemporâneo, esse olhar sobre o passado, que é um olhar sobre aquilo que nos define, né? Então, só dá para entender o Brasil se a gente entender Getúlio. Qual para você é então, o que ficou de principal legado do Getúlio? Como político, por exemplo? Como político, o Getúlio talvez assim, o político mais emblemático, que encarnou a política de forma mais intensa. Tem até um episódio que para mim é significativo e revelador do que era o Getúlio na política. Uma vez um jornalista estrangeiro perguntou ao Getúlio: presidente, o senhor deve ser um homem de muitos inimigos. E aí o Getúlio respondeu: sim, mas não tão fortes que um dia não possam se transformar em meus amigos. Então o senhor é um homem de muitos amigos?
nascem sim, mas não tão sólidos que um dia não possam vir a ser meus inimigos. Então isso é, para mim, a síntese do que Getúlio representou como político, né? Ele era essencialmente um político e sabia, como ninguém, estabelecer exatamente os seus aliados e seus adversários. Ele sabia calcular as circunstâncias e se inserir politicamente nelas a partir desse olhar, né, de um estrategista, de um homem muito astuto, de um homem muito calculista, de um homem que percebia, que inclusive adiava as suas decisões até o último instante, até situações limite, para saber de que lado ele se posicionaria. Só uma última observação, por exemplo, eu vi uma piada de época que dizia que estavam conspirando, né, fazendo uma conspiração para derrubar o presidente, para derrubar o Getúlio. Aí disseram, mas o Getúlio sabe já dessa conspiração? Não, não sabe, senão ele teria aderido. Né? Então é um pouco isso que é, né, o Getúlio. Tem um relato no seu livro também que ele é, evidentemente, que deve ser uma lenda de redação, enfim, mas que ele é encontrado no escritório ali dançando, fazendo uns gestos estranhos, perguntando o que ele está fazendo, o que ele diz? O chefe de gabinete encontra o Getúlio sapateando ali diante do birô e disse, presidente, o senhor está dançando e sem música, né? Aí, segundo essa anedota de época, ele teria dito, não estou dançando, eu estou tentando dar uma rasteira em mim e eu não estou conseguindo. Né? Então, se criou em torno de Getúlio essa série de episódios, de historietas, de anedotas. Né? Inclusive, foram publicados vários livros sobre piadas sobre Getúlio, ou seja, a presença dele na vida cultural, na vida política brasileira é tão forte que criou-se toda uma mitologia também em torno dele. Né? Agora, Lira, a propósito dessas relações aí, digamos que contraditórias, amizades e inimizades na mesma pessoa, tem um personagem que frequenta, quer dizer, o Getúlio frequentou muito a biografia desse personagem, que obviamente ele vai passear aí pelos 3 volumes, ele já aparece bastante no primeiro, e que eles têm eu queria saber se eles têm de fato alguma além dessa relação entre eles têm até alguma semelhança, fisicamente tem, estou falando do Assis Chateaubriand, né? Do paraibano Assis Chateaubriand. O Chateau, inclusive, é interessante perceber que o Chateau, né, e o Getúlio se utilizaram, né, mutuamente de forma muito explícita. Né? O processo de construção da imagem do Getúlio foi muito feito por meio dos diários associados, da revista O Cruzeiro, e depois, quando o Chateau entra em conflito com o Getúlio, também vai toda a matriz das tentativas de desconstrução do personagem também parte nesse Chateau. E há um episódio conhecido e bastante interessante que o Cruzeiro só existiu por causa da ajuda do Getúlio. Né? O Getúlio inclusive um episódio pitoresco. Sugeriu que conseguisse o dobro, né? 500 contos. Isso, o Chateau dizia, eu preciso colocar, e apresentou para o Getúlio o formato de uma revista revolucionária como nunca tinha havido e existido no Brasil. Uma revista no padrão internacional, belo papel, com os melhores colunistas, articulistas, jornalistas, escritores, e disse, Getúlio, com 250 contos de réis eu ponho essa revista na rua. Basta pôr o primeiro número que os outros vão se autofinanciar. E aí o Getúlio diz, pode deixar que eu resolvo. E aí liga para Ele era ministro da Fazenda. Nessa época ele era ministro da Fazenda. E ele liga para o presidente do Banco do Brasil, um gaúcho que ele havia colocado no cargo, e diz, olha, o Chateau está precisando de 500 contos de réis. Né? E o Chateau, quando soube, disse, mas não, Getúlio, é só 250. Disse, calma, você não sabe que quando a gente está falando com um banqueiro, a gente tem que sempre dobrar a nossa intenção. E aí, quando o banqueiro soube da intenção do Chateau, ele disse, olha, 500 contos de réis é muito dinheiro. Faz o seguinte, eu dou 250. E é exatamente o valor que o Getúlio, que o Chateau queria. Né? A Inês quer fazer uma pergunta. Lira, você mergulhou na vida política do Getúlio desde quando, em São Borja, que ele era um políticozinho provinciano. Isso. O pai dele era um coronel lá do interior e tal. Subiu com Conchalos. A gente vê claramente aí, era de tititi, hoje, né, sempre esperando. Você vê alguma mudança? Ou então você faz um paralelo com a política atual? Olha, é exatamente isso que a gente percebe, né? Ou seja, se você começa a ler a história da formação política do Getúlio na República Velha, né, você percebe que alguns métodos políticos, algumas atitudes políticas, algumas negociações políticas de bastidores, elas ainda estão muito em voga e muito em evidência. Talvez o Getúlio, que era um fruto, sim, você tem razão, que era fruto dessa República Velha,
que vai chegar ao poder por meio de um movimento civil e militar, de ruptura a essa oligarquia, ou seja, mais uma das contradições, né, fascinantes sobre esse personagem. Ele chega e introduz, ele apenas moderniza, vamos dizer assim, ele profissionaliza esse tipo de barganha política, né? E se você analisa a política brasileira hoje, eu concordo com você, as coisas talvez não tenham mudado muito, mudaram os personagens, né? Mas as técnicas parecem... Só para comentar isso, tem outro aspecto que eu acho que é mais surpreendente, é que o Getúlio também começa fazendo um discurso antipolítico. Antipolítico, isso é importantíssimo. É muito parecido com a entrada do Collor em cena. Exatamente, verdade. A entrada do Getúlio é parecidíssimo com o Collor, né? Exatamente, Quer dizer, esse discurso antipolítico... De ruptura, né? De ruptura. O Getúlio fazia... Fazia o Conchavo e dizia que não era. Não, mas ele entra em cena dizendo que vai acabar com esse tipo de política profissional, que ele era diferente, que ele era racional, a ideia positivista, da racionalidade, da administração sobre a política, né? Ou seja, da gestão financeira, que os gaúchos tinham a tradição de gastar menos do que parece. Inclusive, você observando, Paulo, nas charges da imprensa da época, nas revistas satíricas principalmente, na revista Careta, por exemplo, que marcou época naquele momento, você vê que o humor que se fazia, um humor inclusive a favor, quando Getúlio chega ao poder, era um humor exatamente que satanizava a política, porque esse era o discurso que o Getúlio fazia. O discurso oficial era de que a política era um pântano, um lodaçal, onde as pessoas mergulhavam nela, e ele chega com esse discurso da morte da política. Né? Ou seja, agora a política acabou. A política era retratada nas charges de época como uma velha coroca, uma megera, né? ou não quando uma bruxa que merecia ser enforcada. E, se você analisar o passado político do Getúlio, ele era um político profissional, e aí você tem toda a razão com a semelhança que você está fazendo com o Collor, ou seja, alguém que era essencialmente um político, que vinha de uma tradição política, no caso do Getúlio, oligárquica, deputado estadual, deputado federal, ministro do Washington Luiz, que ele irá derrubar, né, governador, na época se chamava presidente do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, um político profissional, e chega dizendo, não, agora... Com o discurso do novo. Com o discurso do novo e da morte, né, definitiva da política. Vamos ao Twitter, uma pergunta do Twitter. Pergunta de Felipe Lima. Lira, como você está lidando com as acusações de plágio por parte de alguns historiadores sobre informações do livro de Getúlio? Lira Neto responde essa pergunta daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Até já.